Texto bíblico de hoje, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 32. Primeira carta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, capítulo 15, a partir do verso 32. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois há alguns que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Saltando, verso 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vida, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém. Por que a gente vive? Uma coisa eu sei, a gente não vive apenas para morrer no final. A minha existência não pode ser tão insignificante assim. Eu nasci para viver, e eu vivo para um dia morrer. E morreu, acabou. Se morreu, acabou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo usa um verso, pensamento popular dos seus dias. Se tudo que a vida nos oferece é este mundo aqui, é essa existência, então vamos comer, vamos beber, porque afinal de contas, qualquer dia a gente vai morrer. Então vamos fazer festa todo dia, porque é tudo que nós temos. Será que essa é uma forma sensata de se viver? Será que esta é a maneira como a Bíblia, ou como Deus, nos apresenta a vida? Não. A vida é mais do que isso. A vida é mais do que festa, a vida é mais do que carnaval, a vida é mais do que trabalho, a vida é mais do que estudar e definir uma carreira e fazer algumas coisas e deixar um patrimônio para alguém que vem depois de nós. A vida é mais do que casar e ter filhos, a vida é mais do que plantar uma árvore, a vida é mais do que escrever um livro. Se alguém já conseguiu fazer isso, parabéns. Vai deixar seu nome na história por mais tempo, mas a vida não é só isso. A vida é mais do que isso. Paulo está escrevendo a uma igreja em que alguns dos cristãos que ali frequentavam e viviam tinham dúvidas se a ressurreição de fato existia, se haveria uma nova existência pessoal depois da morte. Muita gente é confusa sobre essas questões e muita gente tem curiosidades sobre o que acontece depois da morte. A gente vê uma luz, os anjos vêm buscar, vai para cima, vai para baixo, quem morre salvo, quem morre não salvo, quem morre fica dormindo e não sabe o que está acontecendo, quem morre está acordado e sabe o que está acontecendo, de fato tem alguém lá em cima olhando por nós. Enfim, há muitas perguntas sobre o que acontece depois da morte. Lamento dizer, não é a hora que eu vou responder para vocês. A gente tem domingo de manhã na escola dominical para resolver esses problemas. Mas as perguntas de fato existem não só na cabeça dos crentes, existem na cabeça de todo mundo. Os crentes perguntam mais porque a gente discute mais esses assuntos. Mas algumas coisas é bom que todo mundo saiba. Existe vida depois daquilo que alguns aqui chamam morte. Hoje de manhã na escola dominical nós falamos que a gente nem morre. O crente não morre. O crente passa da vida para a vida.
Da vida terrena para a vida eterna. Da vida no corpo para a vida sem corpo. Aguardando o quê? Aguardando a ressurreição. Para no final receber um corpo que é 0 quilômetros, semelhante ao de Jesus. Aí nós vamos saber como seremos por toda a eternidade. Mas por hora o que a gente sabe é que esse corpo vai para o pó, e aquilo que a gente não sabe o que é exatamente, só sabemos que não é corpo. Uns chamam de alma, outros chamam de espírito, pode ser que alma seja uma coisa, espírito seja outra coisa, mas tudo isso que a gente chama de ser humano, e é uma parte não material da gente, no nosso caso isso vai para Deus. E vamos estar com o Senhor, aguardando o último dia, a ressurreição. Se nós pensamos e acreditamos nisso, a nossa vida deve ser diferente. Por quê? Porque nós não estamos pensando apenas neste mundo. Nós não vivemos em função das coisas terrenas, porque este não é o nosso solo pátrio. Nós somos aqui estrangeiros e peregrinos. O nosso lugar é a pátria celestial. Nós estamos esperando o que é corruptível, este corpo, se revestir de incorruptibilidade. Usando palavras mais comuns de hoje, o que é destrutível se tornar indestrutível. O mais perto que tem disso é o Superman. Não é? Mas o Superman morre. No filme, pelo menos, ele morreu. Se você ainda não viu Liga da Justiça, fica tranquilo, ele ressuscita. Mas aquilo ali não é muito verossímil. A ressurreição do Superman é um negócio meio esquisito. Aquilo ali não deu muito certo. Né? Aquilo ali acho que é filme. Mas no nosso caso vai ser real. E nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado, igual ao de Jesus. Tá legal? O que é corruptível, esse corpo que se corrompe, que se degrada, que se decompõe, matéria orgânica, tudo que é orgânico se decompõe. Tem uns aqui que já estão bem decompostos, tem outros que estão mais conservados, né? Mas é o seguinte, né? Fique tranquilo, o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Então a nossa vida não está limitada a esse mundo. A nossa vida está escondida em Deus e nós pensamos principalmente nas coisas que são celestiais. Nos importa o que acontece aqui? Sim. Mas é a prioridade? Não. Nós comemos e nós bebemos. Mas a gente não vive para comer e beber. Eu costumo dizer de vez em quando, esses dias, mais uma vez, eu fui almoçar na casa de alguém, e esse alguém falou assim, poxa, a primeira vez que o senhor veio aqui, pastor, fulano achou que o senhor não gostou da comida, porque o senhor só fez o prato uma vez. Eu falei assim, mas é que eu como para viver, enquanto tem gente que vive para comer. Essa é a diferença. Eu sempre faço um único prato. Eu como para viver. E não vivo para comer. A genética me favorece. Ok. Certo? Então, a gente come e bebe, mas a gente não vive para comer e beber. A gente se diverte. Mas a vida não é só diversão. A gente vai no cinema, mas a gente não vive em função do cinema. A gente joga futebol, mas o futebol não é a nossa paixão principal da vida. A gente não mata os outros por causa de futebol e a gente não fica mal-humorado porque o nosso time perde na final do campeonato. Mas a gente fica muito feliz quando o nosso time é campeão brasileiro, mais uma vez. Então estas coisas são importantes, mas elas não são tão importantes. A gente estuda, e a gente trabalha, e a gente compra casa, a gente tem carro, a gente tem uma carreira, mas a gente não vive em função destas coisas. Estas coisas fazem parte da vida, mas elas não são a nossa vida. A nossa vida está escondida em Deus. O nosso verdadeiro tesouro está nos céus, a nossa pátria é o céu, a nossa confiança está em Deus. É um pouco diferente. Por quê? Porque nós
decidimos que nós vamos ser invencíveis. A morte não vai nos vencer. O pecado não vai nos vencer. Porque a morte e o pecado já foram vencidas por Jesus. E graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ser invencíveis não porque nós temos força para isso, mas porque em Cristo o maior inimigo de todos os poderosos da terra, a morte, no nosso caso, não tem problema nenhum, nós somos invencíveis. A morte não te mata. Você não morre. Você passa da morte para a vida. Quem disse isso? Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O apóstolo Paulo tinha essa confiança. Quando escreveu aos Filipenses, ele disse: olha, eu preferiria até estar com o Senhor, mas, como sou útil a vocês, fico por aqui mais um tempo. Mas ele sabia que a hora que partisse daqui, chegava lá. Então, aqui a gente vive com Deus naquela ideia. Deus está lá olhando por nós. Mas quando a gente deixa esse corpo, a gente passa a estar com Deus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. Então, nós de fato cremos na vida e na vida eterna. A vitória que nós cremos e proclamamos não é a vitória apenas sobre os pequenos problemas da vida, a vitória sobre o desemprego, a vitória sobre a enfermidade, a vitória sobre isso, sobre aquilo, porque essas coisas também nos acontecem. Mas a principal vitória, meus irmãos, é a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre a morte, porque o pecado separa de Deus e a morte é a extinção. No nosso caso, nós estamos na presença de Deus e nós não seremos destruídos, mas viveremos para sempre com o Senhor. Então, se você acredita nisso, pare de pecar. Você acredita nisso? Pare de pecar. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ande com quem pensa como você. Se inspire em quem acredita como você. Não imite as pessoas que vivem em função dessa vida, mas imite as pessoas que vivem em função do reino de Deus. Siga o exemplo das pessoas que esperam a vinda de Jesus. E não siga o exemplo das pessoas que ignoram Jesus, ou não têm nenhum compromisso com Ele. Nós não devemos imitar o comportamento daqueles que não têm Deus. Nós temos que imitar o comportamento daqueles que esperam no Senhor, confiam no Senhor e estão se preparando para encontrar com o Senhor. Se Jesus viesse hoje, você estaria pronto? Essa é uma pergunta que no passado a gente ouvia muito. Se hoje fosse seu último dia, você jovem. O pessoal gostava de pegar no pé dos jovens, né? Você jovem. Você está preparado? A gente não faz mais essa pergunta, mas devia fazer. Porque qualquer dia pode ser o último e a gente tem que estar preparado para encontrar com o Senhor. A gente tem que estar sempre pronto para estar com o Senhor. A vida, irmãos, aqui, ela é muito incerta. A vida lá é garantida. Então, prepare-se aqui para ter certeza do que acontece lá. Por isso, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Mantenha-se firme. Nós vivemos dias de muita instabilidade. Instabilidade política, instabilidade econômica, e as pessoas parecem que estão pisando em solo pantanoso. A gente tem muito medo, porque as coisas oscilam muito. Aqui em Brasília, as pessoas adoram passar no concurso público para ter estabilidade no emprego. Por que a gente busca estabilidade? A gente se sente mais seguro. Paulo está falando, mantenha-se firmes. Estar firme é estar o quê? Num solo firme. Vocês já andaram em taboa? Alguém sabe aqui o que é taboa? Taboa é um solo pantanoso e em cima dele cresce uma vegetação. Só que a vegetação é muito entrelaçada, mas embaixo dele é uma lama fluida, mole. E a coisa mais divertida que tem é você correr na taboa. Porque você vai correndo e aquilo ali vai balançando.
Só que de vez em quando a vegetação abre e seu pé vai para a lama. Mas que é divertido esse negócio, é. Mas não dá para construir uma casa na taboa. Não dá para fazer casa no brejo, usando um português mais coloquial aqui. A gente tem que fazer uma casa na rocha, num solo firme. Mantenha-se firme. Para você manter-se firme, você tem que estar pisando num solo firme. Deus é a nossa rocha. Jesus é a nossa pedra de esquina. A verdade são coisas que fundamentam a nossa vida. Mantenha-se firme. Creia na verdade. Aposse-se da verdade. Seja templo do Espírito Santo. Tenha a marca, o selo da presença de Deus em você. Enfim, para que você permaneça firme, você deve tomar a decisão de estar com Jesus, de estar em Jesus. É mais do que simplesmente orar e ler a Bíblia todo dia. É fazer isso porque você quer estar com Jesus. É mais do que frequentar a igreja, é ser igreja. Nós precisamos evoluir um pouco mais na nossa compreensão do reino de Deus e das coisas espirituais. A gente confunde frequentar a igreja com ser igreja. A gente confunde ler a Bíblia com ter a palavra de Deus no coração. A gente confunde orar com ter intimidade com Deus. A gente confunde cantar com louvar a Deus. A gente faz muita coisa parecida com aquilo que é essencialmente espiritual, mas às vezes sem o devido conteúdo. Nós devemos permanecer firmes. Então, quando a gente ora, é porque a gente está falando com Deus, porque afinal de contas, a gente acredita nele, a gente conversa com ele o tempo todo. A coisa mais natural para a gente é conversar com Deus. Está sozinho no carro, vai falar com quem? Consigo mesmo? De vez em quando funciona, tem gente que devia fazer isso. Mas você fala com Deus. Você vai deitar, você fala com Deus, você acorda, você fala com Deus, você tem uma dúvida, tem um problema, não sabe como resolver um negócio lá no trabalho, você fala, meu Deus do céu, como é que eu resolvo esse negócio aqui? E não é que ele escuta e ele te ajuda? A gente ora o tempo todo, a oração flui. Não precisa ser aquele negócio, amantíssimo Deus e Pai, estou aqui agora, enroscado nesse meu trabalho, pedindo misericórdia. Não, não precisa ser assim. A oração flui, o louvor flui. Tudo na nossa vida é natural porque a gente tem intimidade com Deus. Se a gente está firme, se a gente está sobre a rocha, se o nosso solo é o Senhor, isso aí acontece. Que nada nos abale. Dificuldades, problemas, contrariedades, frustrações, essas coisas acontecem. Nem tudo que a gente quer, a gente tem. Nem tudo que a gente pede, a gente recebe. Nem tudo que a gente deseja, Deus nos concede. Os outros nem sempre estão aí para fazer as nossas vontades. A vida é assim. Mas que nada nos abale, nem a morte, nem a perseguição, nem a luta, nem a aflição, nem a fome, nem a nudez. Enfim, que nada nos desespere. Mas que a gente permaneça firme e que nada nos abale. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, permanecem para sempre. Sejam dedicados na obra do Senhor. Trabalhar para Deus, gente, é diferente de trabalhar para a igreja. Tem gente que... Outra coisa que as pessoas confundem. Elas acham que trabalhar para Deus é trabalhar para a igreja. Não, trabalhar para Deus é fazer a obra de Deus. E você pode fazer a obra de Deus em qualquer lugar, para qualquer pessoa e em tudo que é circunstância da vida. Quando você é gentil com alguém, quando você é generoso com alguém, quando você abre uma porta para alguém passar, quando você sorri para uma pessoa, quando você socorre um estranho, há muitas formas de você abençoar as pessoas e fazer a obra de Deus. Quando você ensina uma criança, quando você ajuda um idoso, quando você trata bem a sua esposa, trata bem o seu marido, quando somos bons pais e bons filhos, quando nós atendemos às nossas responsabilidades
como cidadãos, tudo isso também é serviço para Deus. Quando somos bons operários, bons trabalhadores e ótimos patrões, estamos fazendo o serviço de Deus. Quando somos corretos no nosso comércio, quando sabemos nos divertir, quando mantemos a nossa cidade limpa, quando cuidamos da natureza, tudo isso é alguma forma de serviço que nós fazemos para Deus. E devemos fazer tudo isso com dedicação. E no Senhor, nenhuma destas coisas é um trabalho em vão. Aquela pessoa que sempre traz esse copo d'água aqui, já ganhou um galardão. A gente fala, né? Tem uma recompensa de fazer isso. Mas aqueles que ficam por aqui fazendo as outras coisas que ninguém vê, também tem recompensa. Quem está lá trabalhando com as crianças tem recompensa. Então qualquer um que trabalha aqui na igreja tem recompensa? Tem. Mas quando a nossa irmã Graça deixa de estar aqui no culto para cuidar do pai dela que é idoso, ela também tem recompensa. E às vezes a gente vai, Graça, cadê você? Ela está em casa cuidando do pai. Está fazendo aquilo que nenhum de nós faz igual ela. E isso é importante. A Graça está lá hoje, o pai dela está ali do lado. E a Matilde, quando cuida do Nonato, que é tetraplégico, está fazendo a obra de Deus. Deus sabe como a Matilde precisa de força para fazer o que ela faz. Isso também é fazer a obra de Deus. É trabalhar na igreja. Depende do que você chama a igreja. Igreja é esse lugar ou a igreja são as pessoas? Qualquer coisa que nós fazemos uns pelos outros e por aqueles que nem conhecem a Deus, nós estamos servindo ao Senhor. E nenhum dessas atividades, nenhum desse trabalho é inútil. Tudo tem recompensa. Então, permaneça firme. Não se abale. Sirva ao Senhor. Não se entregue a bebida, não se entregue a comida, não se entregue a uma vida dissoluta e irresponsável, porque nós somos cidadãos dos céus e tem um Deus lá em cima que nos espera. Amém? Ele não está lá de olho em você, não, para te castigar. Está lá te esperando, para que eu e você cheguemos lá e cheguemos bem. E de preferência, irmãos, que nenhum de nós chegue de mãos vazias. Vamos trabalhar para o Senhor, vamos servir o Senhor, vamos compartilhar o Evangelho da graça que nos alcançou, vamos ser bênção na vida dos outros e outros com certeza serão bênção na nossa vida. Eu tenho dezenas de amigos que têm sido bênção na minha vida. Quantas pessoas me têm feito bem e de alguma forma eu tento retribuir fazendo bem a algumas pessoas. Eu acho que você não é diferente que eu. Todos estamos nessa luta. Amém? Invencíveis, indestrutíveis na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças e nós te bendizemos porque esta noite nos abençoaste de muitas e diferentes formas. Ouvirmos, Senhor, o coração da nossa irmã Débora se derramar no louvor, ouvirmos a pastora Alfa e seu testemunho, as suas canções, ouvirmos o esforço que muitos aqui estão fazendo para de alguma forma movimentar a tua igreja, envolvendo adolescentes, jovens, homens, mulheres, gente que quer estudar, gente que quer servir comida a necessitados. Obrigado, Senhor, por toda essa vida que acontece aqui nesse lugar. De fato, acontecem muitas coisas aqui neste lugar. Mas nós oramos, Senhor, para que muito mais aconteça fora deste lugar. Que onde quer que o teu povo esteja, nós sejamos bênção. Seja um órgão público, seja um hospital, seja uma escola, um comércio local, ou até mesmo nos nossos lares. Onde quer que estejamos, Senhor, que a nossa vida seja uma vida útil, frutífera, produtiva, agradável ao Senhor e útil para os interesses do Teu reino. Porque nós vivemos pelo Teu reino, Senhor. Nós somos cidadãos do reino, nós somos gente do céu, gente que está caminhando
preparando-se para estar com o Senhor por toda a eternidade. E nós queremos aprender a te servir aqui, a te servir nesse tempo que se chama hoje. Adorarmos ao Senhor, nos consagrarmos ao Senhor, nos dedicarmos ao Senhor, amarmos o Senhor acima de todas as coisas. Na nossa vida, Senhor, nada se compara a amar, servir, louvar o Senhor. Que nós possamos te bendizer, que nós possamos te adorar, que nós possamos nos consagrar verdadeiramente a Ti. Repartir o nosso pão, repartir a alegria, repartir a consolação, repartir as nossas forças, para que juntos, Senhor, sejamos uma só igreja, um só povo, caminhando em unidade. Nós de fato somos ovelhas que precisam de um pastor. Nós queremos nos inspirar e seguir a Jesus bem de perto. Amém e amém.